Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai explorar o primeiro capítulo de um livro bíblico, curto, mas muito intenso. O livro de Joel. Um livro poderoso. Exato. E para nos guiar, a gente tem aqui 3 comentários de um blog de estudos bíblicos, o Reavivados por Sua Palavra. Isso. E a nossa missão é desvendar a mensagem central desse texto, que parte assim de um desastre natural quase apocalíptico para fazer um chamado bem profundo à reflexão, à transformação espiritual. Pois é. É uma história sobre crise, mas talvez seja mais sobre como a gente responde a uma crise, né? Exatamente. E um ponto de partida que as fontes destacam, que é bem curioso, é que a gente não sabe ao certo quando Joel escreveu. Ah, não tem uma data definida? Não. Diferente de outros profetas, ele não menciona reis, eventos históricos, nada que ajude a gente a cravar uma data. Mas os comentaristas concordam que essa falta de data, na verdade, torna a mensagem ainda mais universal. Faz sentido. Ela não fica presa a um momento específico da história. Exato. E essa mensagem gira em torno de uma expressão que vai aparecer várias vezes: o dia do Senhor. É importante entender isso desde o começo. Certo. Não é só um dia de juízo e castigo, como pode parecer. As fontes o apresentam assim, como um evento de duas faces. Sim, um momento de juízo divino, mas também de salvação para quem ouve o chamado. Uma dualidade, então. Ok. Vamos começar pelo que é bem concreto no texto. A crise em si. O capítulo não abre com teologia, ele nos joga direto no meio do caos. Direto na praba de gafanhotos. Isso. E o que eu achei fascinante nas fontes é que o texto hebraico original não fala só gafanhotos. Ele usa tipo 4 palavras diferentes para descrever os insetos. Uma fonte fala em cortador, migrador. Devorador e até uma fase não alada do inseto. É uma descrição quase militar, sabe? Militar? Como assim? A imagem que isso cria não é de um ataque único, é de ondas sucessivas de destruição. É como descrever um exército invasor com sua infantaria, sua cavalaria. Entendi. Cada palavra é uma nova onda de ataque, garantindo que nada sobreviva. Exatamente. Primeiro vem um tipo e come as folhas. Depois outro come os galhos. O terceiro come o que sobrou dos frutos. E o último, o resto da planta. É uma aniquilação sistemática. E tem um detalhe que uma das fontes aponta que é simplesmente assustador. Depois de acabar com o verde, os gafanhotos, eles roíam a casca das figueiras. Isso, arrancavam a casca, deixando os galhos brancos, totalmente expostos. Nossa, a imagem é de uma terra nua, esfolada. É uma desolação completa. E o impacto disso vai muito além da agricultura, né? O texto mostra como essa catástrofe ecológica vira uma crise social, econômica. Total. Não é um problema só dos fazendeiros. De jeito nenhum. E é interessante que o profeta se vira para um grupo específico, os ébrios, e diz: acordem e chorem. Pois é, parece estranho no meio de uma fome, né? Se preocupar com quem bebe. Mas a sacada é genial. Por que eles deveriam chorar? Porque as videiras foram destruídas. Acabou a uva, não vai ter mais vinho. Ou seja, a fonte da fuga da realidade deles secou. A crise os força a ficarem sóbrios e a encarar o desastre junto com todo mundo. Exatamente. E essa onda de choque vai mais fundo ainda. Sim, atinge o coração da vida nacional. Um dos comentários explica algo fundamental. As cerimônias no templo tiveram que parar. No templo, por quê? A oferta de manjares, que era de grãos, cereais, não podia mais ser feita, simplesmente porque não tinha mais grãos. A base material da adoração desapareceu. Exato. E com isso, o texto diz que a alegria e o regozijo foram cortados da casa de Deus. A crise material se torna uma crise espiritual visível, palpável. Uau! E atinge até os sacerdotes, que viviam dessas ofertas. A estrutura religiosa inteira é abalada. A estrutura inteira. E a descrição poética do texto é poderosa. Não são só os humanos que sofrem. Verdade. O texto diz que o gado geme, que os rebanhos de ovelhas estão confusos porque não tem pasto. A própria terra, como uma pessoa, está de luto, envergonhada por não poder produzir. E tem a menção de um fogo que consumiu os pastos. Sim, os comentaristas explicam que isso provavelmente é o calor escaldante do sol,
Uma seca severa que veio junto com a praga, piorando tudo. É o colapso completo do ecossistema. Essa imagem de desolação total é angustiante. Mas o ponto que as fontes levantam, e que muda tudo, é que Joel não está só fazendo um boletim da catástrofe. Ele está dizendo que essa praga não é um acaso, certo? Exatamente. Essa é a grande virada na interpretação. Um dos comentaristas, Heber Toast-Charmy, apresenta uma ideia que é, assim, a espinha dorsal de todas as análises. E qual é? Essa crise nacional, esse desastre físico, é um sintoma de uma doença espiritual mais profunda. A praga de gafanhotos não é um evento aleatório, é um espelho. Um espelho. Gosto dessa imagem. Então, a terra nua, despojada, reflete um povo espiritualmente vazio. É exatamente essa a conexão que o profeta faz. Mas aqui vem o ponto crucial, que Armit também destaca. O objetivo de Deus, segundo Joel, não é a condenação. Não é só castigo. Não. A calamidade é apresentada como um convite, uma oportunidade para despertar. O sofrimento extremo serve para sacudir as pessoas da complacência, sabe? Da letargia espiritual. É um lembrete brutal da fragilidade da vida. E da urgência de reavaliar o relacionamento com o divino. Não é um castigo final, é um chamado para mudança. E essa praga, por mais terrível que seja, é só o começo, não é? As fontes fazem uma conexão direta disso com aquele conceito que você mencionou no início, o dia do Senhor. Sim, a ligação é direta. Como eles ligam uma coisa na outra? A praga é tipo um trailer do filme principal. É uma ótima analogia. A praga de gafanhotos e a seca funcionam como um prenúncio, uma amostra em escala menor do que seria o dia do Senhor em sua plenitude. Ok. As fontes definem esse dia de forma dupla. Por um lado, vai ser um tempo de assolação do Todo-Poderoso, um momento de juízo para quem ignora o chamado. E se recusa a mudar. Isso, mas por outro lado, e isso é fundamental, as fontes reforçam que será um momento de salvação e livramento para quem invocar o nome do Senhor. Então a crise atual funciona como um alarme de incêndio? Perfeito, é um alarme ensurdecedor, um chamado urgente para que as pessoas se preparem para o evento definitivo, para que escolham o caminho do arrependimento e da salvação. É uma chance de ouro para evitar um desastre futuro e eterno. Basicamente, sim. Certo. Se a praga é um alarme, qual é o plano de evacuação que Joel propõe? Qual é a resposta que o texto exige? A resposta é imediata, coletiva e muito bem organizada. Organizada. Sim, e uma das fontes, o comentário de Rosana Barros, destaca um detalhe na ordem da convocação que é muito revelador. Joel não grita para a multidão de forma genérica. Ele estabelece uma hierarquia. Exato. Primeiro, o chamado é para os líderes espirituais, os sacerdotes, depois para os líderes civis, os anciãos, e só então a convocação se estende a todos os moradores desta terra. Isso é interessante. A responsabilidade começa de cima para baixo. Os líderes não podem se esconder no meio da multidão. De jeito nenhum. A mensagem implícita é que a liderança, tanto religiosa quanto civil, precisa ser proativa. Eles devem dar o primeiro passo na humilhação e na busca por Deus. O exemplo deles é o que vai inspirar o povo. A responsabilidade de iniciar o processo de reavivamento é deles. Primeiramente, sim. E esse processo é só uma questão de se sentir mal, de ter remorso, ou é algo mais estruturado? As fontes detalham isso? Detalham, sim. Não é só um sentimento vago de tristeza. É uma ação estruturada. O comentarista Heber Todt-Arminian quebra esse processo em 4 passos bem claros. Ok. O primeiro é o reconhecimento sincero das falhas. Um autoexame honesto, sem desculpas. O segundo é o arrependimento genuíno, que é mais do que remorso. É uma decisão de mudar de direção. Certo, uma mudança de rota, não só um lamento. Isso. O terceiro passo é jejum e oração. O texto menciona vestir pano de saco, que era um símbolo externo poderoso de luto e penitência. A ideia era focar totalmente na reconexão espiritual. Exato. E por último, o quarto passo,
talvez o mais difícil, a renovação do compromisso com Deus, que se prova através da obediência, do serviço. É a ação que valida todo o processo. Entendi. E tem uma expressão no texto que parece capturar essa urgência toda. Convocai uma assembleia solene. O que exatamente isso significava? Ótima pergunta. O comentário bíblico adventista nos dá uma visão fascinante sobre essa frase. A palavra hebraica original para assembleia solene é atzara. Atzara. A raiz dessa palavra significa deter, restringir, parar. A convocação, portanto, era para interromper todo o trabalho, todas as atividades normais. Nossa, então era para parar tudo mesmo, fechar o comércio. Tudo. Parar a colheita, deixar as preocupações pessoais de lado e se reunir. Isso mostra a prioridade absoluta da convocação. Não era algo para fazer quando der tempo. Era a coisa mais importante a ser feita. Entendi. Então, essa mensagem toda, por que a gente está falando disso hoje? As fontes deixam claro que isso não ficou preso lá no antigo reino de Judá, certo? De forma alguma. A comentarista Rosana Barros é bem enfática nisso. Ela diz que, embora as profecias fossem para Judá naquela época, elas têm propósitos escatológicos e globais. A mensagem transcende o contexto original. Com certeza, o próprio texto de Joel dá essa pista logo no começo, quando diz para os pais contarem o que aconteceu aos filhos e que os filhos contem aos seus filhos, e assim por diante. A ideia é que a história se torne um legado. Uma lição a ser transmitida de geração em geração. Ou seja, o padrão se repete. A dinâmica de crise, que força uma reflexão e abre a porta para uma renovação, é uma dinâmica atemporal. Exatamente. É um padrão universal da experiência humana e espiritual. E para ilustrar isso, a mesma comentarista, Rosana Barros, faz uma ponte muito interessante com o Novo Testamento. Ah, é? Pentecostes. Como assim? Bom, antes da crucificação, os discípulos discutiam sobre quem seria o maior, eram ambiciosos, egoístas. Certo. Depois da morte e ressurreição de Jesus, eles passaram por um período de profunda reavaliação, de arrependimento, de oração. Essa transformação interna, essa purificação, os preparou para receber o Espírito Santo e liderar a igreja primitiva com o poder que eles não tinham antes. A crise da morte do mestre catalisou uma renovação profunda neles. Exatamente. Então a lição aqui, segundo a leitura das fontes, é que a crise, por mais dolorosa que seja, pode forçar uma purificação que prepara para algo novo e maior. É isso? É isso. O capítulo de Joel não é só sobre uma praga de gafanhotos. Não mesmo. Ele é apresentado como um modelo, um arquétipo. A praga é o cenário, mas o verdadeiro drama é a resposta humana a ela. As fontes nos mostram como as crises, sejam ecológicas, econômicas, de saúde, pessoais, podem se tornar catalisadores para uma renovação espiritual profunda. Tanto no nível individual quanto no coletivo. Isso. É sobre a nossa capacidade de olhar para o caos e, em vez de ver apenas o fim, encontrar um significado e uma oportunidade para um novo começo. Resumindo o nosso mergulho de hoje, então. O primeiro capítulo de Joel, analisado por estas fontes, usa a imagem chocante de uma catástrofe natural para construir um chamado poderoso. Um chamado para olhar para dentro, para o arrependimento, para a renovação. Um chamado urgente. Muito urgente. A destruição total causada pelos gafanhotos vira uma metáfora para uma crise espiritual e um aviso de um dia do Senhor ainda maior. E em todo esse processo, a liderança tem um papel crucial e proativo. Exato. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Uma coisa que me chamou muita atenção, especialmente no comentário de Heber Toth-Armi, é o uso consistente de palavras como oportunidade e convite para descrever a calamidade. Ele não a trata apenas como uma tragédia. Não, essa escolha de linguagem é muito intencional. E isso nos leva a uma questão provocativa, que vai além de Joel e serve para qualquer crise. De que forma a maneira como uma crise é interpretada, seja como uma tragédia aleatória e sem sentido, ou como um chamado significativo para a mudança, molda a resposta a ela. Tanto no nível individual quanto no coletivo. Exatamente. A narrativa que se constrói em torno de um desastre pode acabar sendo tão transformadora quanto o próprio desastre.